Olá, você é feliz? Você é bem-aventurado? Note que cada um de nós temos o conceito de felicidade. Para alguns, felicidade é ter dinheiro no bolso. Para outros, felicidade é ter saúde. Para outros, felicidade é não ter necessidade alguma. Neste sentido, você é feliz? A Bíblia fala, em Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. E propriamente no verso 3, Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Note bem a aparente contradição. Como é que alguém pobre pode ser bem-aventurado? Ou como é que alguém que chora pode ser bem-aventurado? Ou quando é que alguém que tem fome pode ser bem-aventurado? Que felicidade é esta ao qual Jesus Cristo está a se referir? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para nós entendermos a conjuntura, vamos tentar explicar os tempos bíblicos, o tempo ao qual Jesus estava inserido. Note bem que naquele tempo não existia a carteira assinada como nós temos hoje. O trabalhador ia diariamente para um local, para uma praça pública ou para o centro da cidade, e lá ele ficava esperando o patrão passar, um patrão passar, e fazer uma escolha: você vem comigo, você vem comigo, você vem comigo. E ele levava aquele grupo de trabalhadores para o campo para realizar um trabalho. Dentre muitos desempregados, poderíamos assim dizer, sempre, sobrava alguém, sempre sobrava alguns. E destes que sobravam, imagine você sendo um chefe de família, tendo que levar o pão para casa, não conseguindo emprego naquele dia, fica até sem jeito de chegar em casa e fica perambulando por muitas das vezes, sem saber o que fazer, pensando o que vai fazer da vida. Naquele tempo não era muito diferente, o trabalhador ele ganhava pelo dia, naquele dia ele ganhava o seu salário. E quando ele não era escolhido para uma tarefa naquele dia, era natural ficar perambulando pelas ruas da cidade, procurando o que fazer. E nesta procura pelo que fazer, alguns ou muitos se depararam com uma multidão. E como não tinham o que fazer, foram ver o que estava acontecendo naquela multidão. E ao olhar para aquela multidão, viram um homem num monte, por isso o sermão do monte, que começou a falar palavras que traziam vida, do tipo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, felizes os pobres. Olha só que contradição. Num tempo onde a pobreza era abundante, onde a escassez, onde se lutava pelo pão de cada dia, literalmente, diariamente, haviam muitos pobres. Então Jesus Cristo estava falando para uma plateia que aparentemente era desafortunada, mas Jesus estava dizendo que eles eram felizes. Em que sentido? Jesus Cristo estava dizendo que os pobres de espírito são bem-aventurados. Como é que um pobre pode ser feliz? Essa é a lógica de Deus. Como é que um pobre pode ser feliz? Para Deus, na lógica de Deus, um pobre pode ser feliz. Mas em que sentido? Imagine você um assalariado. Um assalariado é alguém que precisa levar o pão para casa. Um assalariado normalmente vai viver muito tempo, por mais que ele trabalhe, sempre vai ser pobre. Por quê? Porque o salário que ele ganha vai ser um salário mínimo, um salário irrisório. E nesse salário irrisório ele vai ganhar o suficiente para se manter, para comer e pagar a conta, nada mais do que isso. E por ele precisar deste salário, ele vai por vezes se subjugar ao que o seu empregador faz. Tipo, se o empregador disser que ele vai ter que trabalhar 12 horas por dia, ele porque precisa daquele salário para a sua sobrevivência, subsistência, ele vai trabalhar 12 horas. Ele vai se encurvar à vontade do seu patrão. Se ele disser que vai ter que naquele dia não tirar hora extra, não tirar hora de almoço, por ele precisar daquele emprego, ele vai se subjugar à vontade do patrão, porque ele é pobre e precisa subjugar alguém, ele depende de alguém. Vamos trazer um exemplo mais, nós estamos mais habituados, o Bolsa Família,
Alguém que precisa do Bolsa Família porque precisa, necessita, e é um salário irrisório. E nós vemos que por precisar deste salário, nós vemos por muitas das vezes, em épocas de eleição, quando um candidato diz eu vou manter o Bolsa Família, ou eu vou tirar o Bolsa Família, dependendo se vai tirar ou se vai manter, quem precisa deste auxílio mínimo do governo, ele vai se subjugar a quem diz que vai dar o Bolsa Família simplesmente porque ele precisa daquilo. Então ele vai se submeter a alguém ou a algum governo por causa daquele dito favor. Sendo assim, trazendo para o exemplo que nós estamos a dizer aqui, tentando conceituar sobre pobreza de espírito, quando Jesus diz bem-aventurados pobres de espírito, ele quis dizer que pobre no sentido de se encurvar a alguém. Ou seja, quando nós somos pobres de espírito, nós nos encurvamos à vontade de Deus. Nós nos submetemos à vontade de Deus, porque nós dependemos das benesses desse Deus. Nesse sentido, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que se submetem, que se colocam na dependência de Deus. Ou seja, a pobreza de espírito aqui é se colocar em estado total de dependência de Deus. É reconhecer que sem Deus não se faz nada. E quantos precisam, por vezes, se colocarem na posição de dependência, de pobreza espiritual para serem felizes? Que quando nós nos colocamos na dependência, quando nós reconhecemos que sem Deus nós não podemos nada, nós entendemos que sem Deus nós não andamos. Nós entendemos que sem Deus nós não respiramos. Nós entendemos que sem Deus nós não estudamos, nós não trabalhamos, nós não fazemos nada, porque tudo vem dele. E quando nós entendemos que precisamos de Deus para tudo, nós nos tornamos pobres de espírito e alcançamos a felicidade. Porque ser pobre de espírito é se encurvar à vontade de Deus, as benesses que Ele quer proporcionar para nós. Nesse sentido, quantos precisam se tornarem pobres de espírito? Quantas pessoas orgulhosas, achando que fazem o que fazem pela sua própria força, achando que fazem o que fazem pelo seu próprio recurso, pelo seu próprio dinheiro, achando que são o que são porque têm uma graduação, um nível superior, têm um emprego bom. Pobres, de fato, são estes que precisam da graça de Deus. Quem é você? Feliz porque é pobre de espírito? Ou se acha feliz porque tem alguma coisa? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando nós entendemos a nossa pobreza espiritual, nós reconhecemos que não somos nada e não podemos nada, e que quem está do nosso lado está na mesma condição do que nós. Olhamos para alguém aparentemente miserável e olhamos e vemos, eu estou na mesma condição do que ele, porque eu também sou dependente de Deus. Olhamos para alguém que aparentemente não é nada, não pode nada, e nós reconhecemos, eu também estou na mesma posição do que ele, porque eu também dependo de Deus. Quando nós reconhecemos que nós não passamos de nada, apenas de comida para vermes, porque é isso que somos, nós reconhecemos que precisamos de Deus, que não podemos nada, não somos nada e não temos nada. E quando reconhecemos isso, nós somos felizes, que temos de Deus o que Ele nos dá de graça, a vida. Que Deus abençoe sua vida ricamente e poderosamente em Cristo Jesus. Você é feliz?